Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: tomar o jugo do rei para achar descanso. Meta de hoje: leitura das páginas 39 a 41. Tomar o jugo do rei para achar descanso. Havia um desespero no coração de Jesus, o rei do reino dos céus, quando esteve aqui, pois por causa do governo ilegítimo de Satanás, a terra estava um caos. O mundo está em desordem. Muitas pessoas estão perdidas, cansadas, sobrecarregadas e enfermas. Jesus veio justamente para curar, libertar e salvar as pessoas, a fim de colocar as coisas em ordem. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, lemos que ele enviou seus discípulos a pregar o Evangelho do Reino e lhes deu autoridade para curar enfermos e libertar seu povo do jugo de Satanás. No capítulo 11, Jesus percebeu que, mesmo guardando o sábado, as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas e se apresentou a elas como verdadeiro descanso. Versículo 28. Nossa missão é dar prosseguimento à obra que ele começou, levando descanso aos humildes e arrependidos de espírito e conduzindo-os a tomar o jugo do Senhor. Jesus não para. Após dar instrução aos discípulos de como deveria comportar-se no campo e adverti-los acerca das dificuldades que encontrariam pelo caminho, o rei não descansou. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 11:1. Nesse versículo, vemos que Jesus não para. Ele veio a fim de atender às necessidades das pessoas e, quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho, continuou seu ministério pregando nas cidades deles. João Batista questiona Jesus. Em seguida, vemos que a obra do Senhor chamou a atenção de João Batista, pois quando ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11:2. É inacreditável que João Batista tenha duvidado da identidade de Jesus, tendo em vista que era cheio do Espírito Santo e reconhecia o Senhor dele desde o ventre materno. Lucas capítulo 1, versículos 15 e 41. Ele era sacerdote e desenvolveu seu ministério totalmente fora do padrão da religião judaica, pois tinha a missão de preparar o coração do povo de Israel para receber o rei. João Batista foi impelido pelo Espírito a clamar no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Como alguém que testemunhou acerca de Jesus poderia ter dúvidas de que ele era o Cristo? Vemos assim que João Batista foi grandemente usado por Deus na transição de uma era, mas perdeu o foco por não ser mais conduzido pelo Espírito Santo. João Batista testemunhou acerca de Jesus. João Batista deu testemunho acerca do rei. Batizou, viu o Espírito descer como pomba sobre ele, ouviu a voz do Pai, dando testemunho acerca do Filho, e ainda disse: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3:12. João sabia que Jesus não tinha vindo à terra através de fama ou para estabelecer uma nova religião, mas para morrer como um grão de trigo, ressuscitar e produzir muitos grãos. João 12:24. Ele ainda testemunhou: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João 1:15. Jesus nasceu depois de João Batista, mas João sabia que ele já existia antes, porque disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando em água. Versículos 29 e 31. E continuou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Versículos do 32 ao 34. Vemos assim que João Batista sabia quem era Jesus, pois viu que aquele sobre quem o Espírito desceu era o Filho de Deus e testificou mais uma vez: eu vos batizo com água para arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Ele também viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus como pomba e ouviu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 17. Como então mandou os discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo? A resposta é: a religião cegou João e o levou a perder o discernimento espiritual. Inutilizados pela religião. Querido leitor, não é somente o pecado que inutiliza o homem para servir a Deus. A religião também nos torna inúteis no serviço a Ele. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, os discípulos de João Batista indagaram Jesus: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Versículo 14. Nesse episódio, vemos requisitos da velha religião, que é a dos fariseus, e da nova religião, que é a dos discípulos de João Batista. Estes pareciam considerar-se mais justos do que os discípulos de Jesus. Com certeza, João sabia que seu ministério e sua função como precursor era apenas pavimentar o caminho para o rei do reino dos céus. Após concluir sua missão, ele não tinha mais nada a fazer a não ser se juntar ao séquito, a procissão vitoriosa de Jesus. Todavia, João não fez isso, mas preferiu continuar com seus seguidores, batizando as pessoas e, por fim, criou uma nova religião. João capítulo 3, versículos do 22 ao 26. Aqui fica claro que a religião neutraliza, anula as pessoas para o propósito de Deus. Quando o ministério de João foi encerrado por Deus, Atos 13, 25, ele deixou de se submeter ao Espírito. Ao insistir em continuar seu ministério, ele já não era mais impelido pelo Espírito, por isso perdeu a sobriedade, foi preso e, por ter adquirido um forte conceito religioso, ficou ressentido por Jesus não ter o tirado da prisão. Contudo, Jesus não veio para fazer a vontade dos homens, e sim a vontade do Pai. João 6,38. Em seu evangelho, o apóstolo João disse: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3,8. Jesus seguia a direção do Espírito, que vai além da lógica humana. Do contrário, teria libertado João Batista da prisão. Não raramente, a bondade humana prejudica o serviço a Deus. No entanto, temos de seguir a direção do Espírito, pois Deus sabe o que faz.